O Rio Grande do Sul enfrenta a pior enchente da história. 80% dos municípios foram afetados pela maior catástrofe climática do estado. Enquanto muita gente está se mobilizando para realizar resgates e doações, uma verdadeira indústria de fake news tem atrapalhado o trabalho dos voluntários e das forças do governo, impactando diretamente nas operações de salvamento. O receio é que as notícias falsas, como a de retenção de doações e o transporte de oxigênio, causem mais apreensão na população que já está fragilizada. A situação é tão séria que levou o governo do estado a criar uma força-tarefa para checar e desmentir as fake news. E até o governo federal pediu por uma investigação para identificar os autores das desinformações e já apontou nomes de influenciador e até de parlamentar. As pessoas colocando a vida em risco para salvar as pessoas, enquanto isso tem uma indústria de fake news alimentada por parlamentares, por influencers, por pessoas que se dedicam a atrapalhar o esforço que está sendo feito para salvar a vida. Quinta-feira, 9 de maio de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, Oi, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, você já conhece, sempre de segunda a sexta-feira, com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Hoje eu converso com a Marília Kloss, que é doutora em ciência política, pesquisadora da plataforma Cipó, sobre o uso político de fake news pela extrema-direita em tragédias. Mais especificamente, a gente está falando do Rio Grande do Sul nesse momento, né? Agora aqui, só para explicar, a plataforma Cipó, para quem não conhece, é um instituto de pesquisa independente, ligado a mulheres, dedicado também a questões do clima, governança e paz. Marília, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda ao ICL em Detalhes. Olá, pessoal. Bom dia a todas e todos que estão aqui nos escutando. Gabriela, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar conversando sobre a situação que tá acontecendo, que por si só já é muito grave, e que a gente, enfim, vai conversar ao longo dos próximos minutos sobre o que está deixando a situação ainda mais grave. Então é um prazer estar conversando sobre esse assunto tão urgente com vocês hoje. Prazer é todo meu, Marília. Bom, para dar uma contextualizada aqui, a gente teve recentemente a Polícia Federal montando uma força-tarefa para investigar fake news sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, né? E mais específico para combater. E ali nesse relatório, a Polícia Federal citou alguns nomes, alguns exemplos eu queria trazer aqui do tipo de conteúdo que foi divulgado e dar nome também a essas pessoas. Por exemplo, o coach, o Pablo Marçal, que inclusive é pré-candidato a prefeito em São Paulo, ele divulgou um vídeo com informação falsa dizendo que o governo do Rio Grande do Sul estava barrando caminhões de doação ali na região, e ele foi desmentido pela Secretaria da Fazenda, né? Só que isso foi tão grave que causou uma repercussão também na imprensa tradicional, na mídia, no SBT e na Record também. O senador Cleitinho Azevedo foi outro também, dizendo que o governo do Rio Grande do Sul estava barrando os caminhões por falta de uma nota fiscal. Então, essa foi uma fake news que rodou muito nas redes sociais. O Eduardo Bolsonaro também atacou o governo federal, o presidente Lula, dizendo que se demorou 4 dias para enviar reforços para o estado, o que também não é verdade. Então, reiterando aqui, todas essas informações que eu trouxe são falsas e repercutiram nas redes sociais. Marília, então vamos lá. Como é que a propagação dessas informações mentirosas, que foram feitas por políticos da extrema-direita, pode afetar a confiança das pessoas, né, da população na capacidade de resposta do Estado? Como é que isso pode gerar pânico? Isso é muito importante, né, porque a gente está falando de um estado de calamidade, em que as pessoas estão sofrendo, tem gente morrendo, tem gente passando fome, sem água, enfim. Quais são as consequências disso? Por que é tão grave a gente falar a respeito disso? Bom, Gabriela, antes de mais nada, acho que é importante eu sinalizar que eu sou gaúcha. Eu sou natural de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Eu não estou no Rio Grande do Sul, porque eu moro no Rio de Janeiro tem quase 10 anos. Então é quase um privilégio eu estar em condições, inclusive infraestruturais, de conversar com vocês hoje, de ter acesso à luz, à internet, a ter uma conexão.
Vou responder as tuas perguntas, que são muito bem feitas, inclusive, com um olhar de uma pessoa que é do Rio Grande do Sul e, claro, naturalmente, com um olhar de uma pessoa porto-alegrense. Então, minha análise também é muito atravessada por isso. Eu acho que tem dois elementos que são muito importantes para a gente pensar nesse aspecto. O primeiro deles é que o que a gente viu nesses últimos dias, e que tu relatasse muito bem na tua pergunta, é a criação de uma rede de fake news, uma rede de desinformação sobre os eventos extremos climáticos que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas isso, eu posso dizer que não vem como uma surpresa para ninguém, porque as redes que estão organizando a circulação dessas informações falsas, dessas fake news, são as mesmas redes que circulam há anos informações falsas ligadas à extrema-direita. E por que isso não surpreende? Porque entre os diversos elementos que organizam a extrema-direita aqui no Brasil, mais especificamente, mas em diversas outras partes do mundo, e aqui eu posso falar dos Estados Unidos, eu posso falar de outros países da América Latina, eu posso falar do Sul Global, enfim, um dos elementos que constitui a extrema-direita no mundo hoje é o negacionismo climático. Ou seja, a perspectiva de que a mudança do clima, que a gente sabe, é comprovada cientificamente, a gente tem diversos estudos nas últimas décadas que nos mostram isso, né? Que a ação e a intervenção humana têm mudado o clima, a extrema-direita nega isso. Diz que isso não existe, de que a ação humana não tem impacto na degradação ambiental e não tem impacto na mudança do clima. Então, esse é um elemento constitutivo. Enquanto diversos campos à esquerda vêm tentado combater as mudanças do clima, vem construindo perspectivas ligadas ao respeito à proteção do meio ambiente, a extrema-direita no Brasil, e aqui eu estou falando especificamente do campo bolsonarista, eles têm se construído muito pautado no negacionismo climático, então negando essa condição como um todo. E, bom, isso já vinha se intensificando nesses últimos anos. Então, quando a gente tem um evento extremo como esse que está acontecendo no Rio Grande do Sul, não é uma surpresa para a gente que tem acompanhando esse tipo de coisa, porque eles têm a prática de difundir fake news, e, ao mesmo tempo, eles têm o negacionismo climático como um dos seus pilares ideológicos e de prática. Então, o que a gente tem é a combinação desse tipo de processo, é a utilização do mesmo tipo de rede, o mesmo tipo de forma de circulação de informação, a partir principalmente do WhatsApp, das redes sociais, enfim, mas também usando o espaço que tem nos meios de comunicação mais tradicional para propagar fake news. Então, acho que esse é um primeiro elemento. A extrema-direita é negacionista climática no Brasil, desculpa. A maior parte da extrema-direita no Brasil é negacionista climática e tem a prática de circular fake news, informações falsas. Essas duas coisas se combinaram. Então, acho que esse é um primeiro elemento. Isso não vem como uma surpresa, porque é o tipo de prática que esse tipo de ator político tem frequência de fazer, né? Então, esse é o primeiro elemento. Mas eu acho que tem um segundo elemento, e ele é muito importante, que existe um sistema de comunicação, e aí eu estou falando a nível estadual do Rio Grande do Sul, mas também a nível municipal de Porto Alegre, que é o cenário que eu conheço um pouco melhor, que falha em comunicar. Então, assim, a comunicação de tragédias, de eventos extremos, de eventos climáticos no Brasil tem sido feita de forma emergencial, e isso aconteceu no Rio Grande do Sul, e não tem um plano bem feito de como comunicar à população sobre o que deve ser feito, por exemplo, com relação à evacuação de algumas cidades, sobre como se prevenir os desastres, ou mesmo como agir, né, frente aos desastres acontecendo, o que tu deve fazer. Não tem uma comunicação bem feita. E aí, enfim, eu, como gaúcha, como porto-alegrense, claro que estou acompanhando a situação muito de perto, mas eu posso dar só um exemplo do que aconteceu em Porto Alegre, só para a gente ficar no plano mais material da coisa. Por exemplo, um bairro da região norte de Porto Alegre foi completamente evacuado. E o prefeito comunicou, o prefeito Sebastião Melo comunicou que as pessoas deveriam ir para outros bairros que são um pouco mais perto do centro, que é a Cidade Baixa e o Menino Deus. E no dia seguinte, os diques que estavam contendo a água ali naquela região, estavam contendo enchentes, foram desligados, por questões de segurança, ligado à eletricidade e tudo mais. Não vale a pena entrar nesse assunto. Mas a população não foi avisada de que esses diques seriam desligados. Então, toda a população que foi evacuada para uma região teve que sair correndo dessa outra região onde eles estavam em seus abrigos, ou seja, um lugar que deveria ser de segurança, passou a não ser mais um lugar seguro e não houve uma comunicação efetiva. E eu acho que esse ponto é muito importante. Porque, ao mesmo tempo em que tem um campo político que propaga fake news, que é negacionista climático, a gente tem os atores públicos sem uma forma de comunicação efetiva, sem um sistema de alerta bem montado. Então, a gente já tem dados, inclusive, que o sistema de alerta de Porto Alegre, por exemplo, não chega a um percentual suficiente da população porto-alegrense. Então, as duas coisas se combinam.
Porque a gente tem o negacionista climático divulgando fake news, a gente tem um sistema de alertas, um sistema de comunicação que é montado de forma emergencial, sem um olhar estratégico, sem uma forma de planejamento mais ampla. E aí, o que acontece? Se não tem comunicação efetivamente chegando à população, isso está muito ligado também ao desmonte, por exemplo, das estruturas municipais de Porto Alegre nesses últimos anos, está muito ligado ao desmonte e à diminuição de recurso a nível estadual para esse tipo de agenda no Rio Grande do Sul, mas enfim, se isso não acontece, se a gente não tem comunicação efetiva com a população gaúcha que está sendo infligida por esse tipo de evento extremo, bom, o resultado é que esses atores políticos negacionistas têm espaço para crescer, tem espaço para divulgar essas fake news. Inclusive, a gente sabe que tem gente lucrando com esse tipo de tragédia. Então, o resultado é esse. Se tem negacionista climático e não tem uma comunicação efetiva bem feita com a população gaúcha, o resultado é esse. A gente sabe que tem espaço para que esses atores políticos apareçam e possam propagar suas informações. Pegando uma carona, sim, pegando uma carona nisso que você falou, Marília, que é importantíssimo, eu queria aproveitar para trazer a gravidade da gente ter no poder, né, políticos ligados à extrema-direita e negacionistas, porque, por exemplo, o Marcel Van Hatten, um tweet dele numa rede social, né, no Twitter, foi muito compartilhado agora com as tragédias, né, que estão acontecendo, por conta de ele ter colocado, ele escreveu o seguinte, né, na rede social, e o aquecimento global, cadê? Ele escreveu em julho de 2011, né, no inverno lá de 2011. Essa mesma pessoa, esse mesmo deputado, Marcel Van Hatten, que é do Novo, e é de assim, ele é do Partido Novo, mas ele está ligado aos políticos extremistas, né, aos políticos bolsonaristas. Esse mesmo negacionista é a pessoa que está à frente, na Câmara dos Deputados, de uma comissão externa sobre danos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Essa comissão ela foi criada agora, né, justamente para buscar soluções e contribuir com tudo que está acontecendo. Muito bem. Também, junto com ele, está o Hamilton Mourão, que foi, em 2021, quem levou num seminário também no Congresso Nacional, né, há 3 anos então, negacionistas da emergência climática. Então tudo isso eu acho que está muito ligado a isso que você está colocando aqui, né, Marília? O quanto é perigoso a gente ter essas pessoas tomando decisões, porque quando essas tragédias, enfim, né, eu não gosto nem de chamar de tragédia, na verdade, né, porque está muito ligado à falta de atividade, né, e de ações efetivas do poder público. Mas tudo isso está muito ligado à falta de ações dessas pessoas e que vão se refletir, infelizmente, a gente sabe que daqui para frente isso vai acontecer de novo. A gente chegou num ponto de não retorno, né? Gabriela, esse teu ponto é muito importante, porque eu acho que a gente está falando de clima aqui, né? A gente fala de tragédia, de eventos extremos, e eu tenho total acordo que às vezes a gente traz o termo tragédia porque ele é muito intuitivo para a gente, Claro. mas não é uma tragédia, porque ele é resultado da intervenção humana e da falta, resultado da intervenção humana e da falta de ação para prevenir esse tipo de evento extremo. Mas nós estamos falando de clima. É importante a gente pontuar que no Brasil e no mundo, clima é uma questão política. Não é simplesmente um fenômeno natural, porque a gente não está falando de chuva, a gente está falando de mudanças no curso da chuva. Então, é importante a gente ter em mente que isso tudo que a gente está discutindo é resultado da intervenção humana e de uma linha política bem delimitada. Por que eu estou falando isso? Se a gente olha, quando a gente fala de clima, a gente está falando de emissão de gases de efeito estufa. Esse termo que a gente usa bastante aí no jargão da área. E se a gente olha quais são os principais fatores emissores de gases de efeito estufa no Brasil, está muito ligado à mudança do uso da terra e florestas, ou seja, esse termo que a gente usa, mas a gente está falando de desmatamento. O desmatamento é, hoje no Brasil, o principal fator emissor de gases de efeito estufa. A gente está falando de gases de efeito estufa em função do nosso modelo agropecuário, e a gente está falando de gases de efeito estufa que vem do nosso modelo de energia, né, do nosso uso de energia. Mas, se a gente olha o que cada um percentualmente representa no perfil de emissões de gases de efeito estufa do Brasil,
a gente está falando principalmente de elementos que são ligados ao nosso modelo fundiário. A gente está falando de desmatamento. Ou seja, a gente está falando de uma fronteira agrícola que avança Cerrado e Amazônia dentro. A gente está falando de crimes ambientais. E a gente sabe o que significa, quem são os atores políticos que hoje no Brasil lutam, por exemplo, pela mudança da nossa estrutura fundiária. A gente sabe quem são os atores políticos hoje no Brasil, que disputam qual vai ser o nosso modelo econômico, que dizem que hoje é insuficiente para a gente simplesmente ser um país cuja economia depende majoritariamente da exportação de soja, da exportação de gado, enfim, porque soja e gado também estão no cerne das nossas emissões de gás de efeito estufa. Então, quando a gente fala de clima, no Brasil e no mundo, claro, né, não é só no Brasil, mas no Brasil isso é muito visível, que a gente está falando de um modelo econômico que não se sustenta com relação à nossa relação com a natureza, porque está nos levando ao colapso climático, ao colapso ecológico, ao colapso ambiental. Então, clima é um tema político, é um tema econômico, e que no Brasil está muito ligado ao nosso modelo econômico, ao nosso modelo de desenvolvimento. E, bom, a gente sabe que os setores da direita, e sobretudo da extrema-direita, né, que é importante a gente fazer a diferença, ainda que nesse caso as coisas andem muito conjuntamente, tá a defesa do papel do agronegócio, tá a falta de efetividade política na luta contra, por exemplo, os crimes ambientais, porque a gente viu, por exemplo, no governo Bolsonaro, o desmonte do papel do MMA no combate aos crimes ambientais, o desmonte do IBAMA, que hoje voltou a ter um papel muito importante no combate ao desmatamento, só para dar um exemplo. Sobretudo na Amazônia, a gente está batalhando mais no Cerrado, mas quando a gente pensa na Amazônia, desde que o governo Lula assumiu, a gente já tem resultados mais efetivos no combate ao desmatamento na floresta amazônica, né, especificamente nesse bioma. Então, quando a gente fala de clima no Brasil, eu não estou dizendo que a gente, setores da esquerda, tem um projeto pronto, sem defeitos, ou que a gente tem uma formulação estratégica bem feita. Não é nada disso. A gente tem diversas coisas, diversos entraves políticos que a gente tem que avançar, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe em que sentido se coloca a extrema-direita no Brasil hoje. E não é no sentido de diminuir a emissão dos nossos gases de efeito estufa. A gente usa o termo de mitigação, né? Não está no sentido de construir a mitigação da emissão dos nossos gases de efeito estufa. Então, é muito perigoso que a gente não separe as coisas. É muito perigoso que a gente olhe para o clima e pense que se trata de um fenômeno natural. As mudanças do clima não são um fenômeno natural. As mudanças do clima são resultado da intervenção humana e, no Brasil, de um modelo de desenvolvimento econômico, de concentração fundiária, em que o desmatamento tem um papel central. Então, acho que é isso, é muito perigoso. É muito perigoso. São vários desdobramentos importantes que você trouxe aqui também, inclusive racismo ambiental está muito ligado a isso, é um termo que não é novo, mas passou a ser discutido muito recentemente, né, a ser difundido muito recentemente. Eu queria também trazer alguns pontos aqui, ainda falando da extrema-direita, né, eu citei o Eduardo Bolsonaro como sendo um dos alvos dessa força-tarefa da Polícia Federal. Ele e outros parlamentares estão agora também, bolsonaristas, estavam em Washington, nos Estados Unidos, para participar de uma audiência no Congresso de lá, para falar de uma violação de liberdade de expressão e ditadura que não existem. E aí, eu vou citar também nominalmente quem são esses parlamentares que se deslocaram para lá enquanto a Câmara dos Deputados estava aqui no Brasil discutindo ações, promovendo, aprovando medidas para socorrer o Rio Grande do Sul. Além do próprio Eduardo Bolsonaro, a Bia Kicis, também do PL, o Gustavo Gayer, o Felipe Barros, o Eduardo Girão, o Nicolas Ferreira, também um foragido da Justiça, que é o Alan dos Santos, o influenciador que é investigado no inquérito das fake news, o Rodrigo Constantino, e também o deputado cassado Deltan Dallagnol. Eu quero te ouvir sobre isso, porque a gente está trazendo aqui uma série de congressistas que deveriam estar fazendo seu trabalho na Câmara dos Deputados ou no Senado, em meio a um estado de calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul, e eles estão também viajando e não se sabe muito bem de onde eles estão arranjando esses recursos também para promover essas viagens que a extrema-direita tem articulado muito fortemente, não só nos Estados Unidos, mas em diversos países, promovendo uma aliança da extrema-direita de forma internacional, né? Então, quero te ouvir sobre essa atuação
E o quanto também, eu acho que isso está ligado à última questão que a gente colocou, né? Sobre como a prioridade é justamente nadar contra essa correnteza, né? Daqui a alguns anos a gente vai precisar, a gente na verdade já está precisando, né? Já está acontecendo de ações de investimento e de prevenção que deveriam ter sido feitas, enfim, e não estão sendo. E essas pessoas estão dando prioridade, por exemplo, a assuntos que são um espantalho, né? Que na verdade não existem. Falar de ditadura, não existe ditadura no Brasil. Então, eu acho que é muito grave e a gente também talvez não tenha dimensão do quão grave seja isso está acontecendo agora, né? Sem a menor dúvida, porque antes de mais nada, é importante a gente sinalizar que o abandono do país num momento de calamidade desses, ainda que seja concentrado num Sim. estado, são parlamentares federais que deveriam estar pensando como agir frente a esse momento. Inclusive, a gente já fala de diversas possibilidades, tem diversos projetos de lei circulando já que falam de orçamento de guerra, enfim, né? Falam de propostas que são efetivamente de urgência, né, para o momento que a gente vive. Então, esses parlamentares, esses congressistas se ausentarem de seu espaço de trabalho num momento como esse é uma negligência completa e absoluta. É importante a gente falar os termos que as coisas são, é uma negligência absoluta. E, ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente sinalizar algumas coisas. Eu acho que na tua pergunta anterior, Gabriela, tu trouxe a questão do racismo ambiental. Eu acho que é muito importante a gente sinalizar esse tipo de coisa. O que significa Sim. racismo ambiental, o que significa racismo climático? Porque a gente já sabe hoje que a mudança do clima afeta primeiro as populações mais vulneráveis. E quando a gente fala de populações vulneráveis no Brasil, a gente está falando da população mais pobre, a gente está falando da população negra, dos pretos e pardos, a gente está falando da população indígena, da população quilombola. Então, esses são, e eu estou falando cientificamente, não é a minha opinião enquanto Marília, cientificamente a gente já sabe que essas são as populações mais afetadas. São os primeiros em quem o evento extremo vai chegar e vão ser os últimos a ter condições de reagir, a reconstruir suas condições de vida, de subsistência. Então, a gente precisa falar, sim, de racismo climático, de racismo ambiental, porque são populações desproporcionalmente afetadas. Ao mesmo tempo, a gente sabe que enquanto os parlamentares estão lá viajando, como você muito bem sinalizou, Gabriela, com recursos tirados, a gente não sabe muito bem de onde, a gente não sabe muito bem para fazer o quê. Quem está reagindo é a população, são as organizações populares, são os movimentos sociais, que estão garantindo, né? Claro que assim, a gente sabe que tem a participação do Exército, a gente sabe que tem a população da Guarda Civil, são atores estatais que estão reagindo. Mas, ao mesmo tempo, é muito visível, assim, se a gente olha quem está organizando a reconstrução efetiva no Rio Grande do Sul, os resgates, de forma muito rudimentar, da forma que dá, trabalho de base mesmo, são os movimentos sociais, são as organizações populares e a sociedade civil se organizando. Então, isso fica muito visível, é muito discrepante se a gente olha quem está organizando, quantas mil marmitas o MST já fez, quantas mil marmitas a Cozinha Popular do MTST já fez, o que as organizações feministas estão fazendo lá no Rio Grande do Sul, e esse monte de parlamentar está nos Estados Unidos. É muito discrepante, a gente vê, é gritante a negligência desse tipo de ator político. Sem dúvida, Marília. Para a gente fechar, eu queria também. A gente viveu algo muito parecido, né? Na pandemia de Covid-19, né? Muitas notícias falsas propagando. Inclusive, a gente tinha, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro e os bolsonaristas divulgando informação falsa e não só isso, né? Dificultando o acesso à população à saúde pública, às vacinas, enfim, enquanto as pessoas estavam morrendo. E aí você tem uma vasta experiência ligada a assuntos ao meio ambiente, né, à governança também. O painel intergovernamental de mudanças climáticas, que é o IPCC, já falou sobre a relação, melhor dizendo, entre o clima e a segurança. E aí dando um ênfase em como questões como essas, né, como o que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, então aquecimento global, e aí a gente está falando de emergência climática, estão ligadas ao crescimento da extrema-direita. E eu acho isso um ponto muito importante. Eu queria te perguntar, para a gente fechar, se esse é um fenômeno mundial, se a América Latina está mais vulnerável a isso, e como que a extrema-direita, né, se fortalece enquanto a gente tem esse fenômeno tão grave acontecendo.
Essa é uma pergunta bastante complexa, então vou tentar respondê-la por partes, até para a gente não passar muito do tempo previsto aqui. Bom, antes de mais nada, se a América Latina está mais vulnerável. No geral, a gente costuma falar que o sul global está mais vulnerável. Uhum. Porque assim como existe essa disparidade, a gente fala de populações desproporcionalmente afetadas pela mudança do clima. Então, a gente fala, por exemplo, no Brasil, das populações negras, das populações indígenas desproporcionalmente afetadas. A gente fala do sul global também desproporcionalmente afetado. Porque, historicamente, o sul global não faz parte do grupo de países que mais emitiu gás de efeito estufa, e aqui as reações são mais fortes, né? Os impactos da mudança do clima são mais fortes. Não só pelos fenômenos em si, mas também pela falta de capacidade, inclusive financeira, dos nossos países reagirem a esse tipo de situação. E a gente já sabe que tem um monte de política que a gente pode reagir, mas nem sempre os nossos países vão ter o orçamento adequado, por exemplo, para obras infraestruturais ligadas à adaptação e à resiliência. Claro que a gente tem que demandar que mais orçamento seja destinado a isso. Mas quando a gente compara, por exemplo, as condições de investimento do Brasil com as condições de investimento dos Estados Unidos, claro que existe uma desproporcionalidade. Quando a gente compara as condições de investimento, não sei, da Bolívia, do Paraguai, pensando até em países mais pobres, se a gente compara as condições de investimento, não sei, da Guiana com as condições de investimento dos Estados Unidos, é claro que aqui a situação vai ser mais grave. É claro que aqui a gente vai ter maior dificuldade de reagir a esse tipo de coisa. Então, a primeira coisa que é importante sinalizar é que, sim, as coisas no sul global têm um impacto muito diferente quando a gente fala de mudança do clima. Ao mesmo tempo, a gente está vendo o crescimento da extrema-direita, não só ligado ao negacionismo climático, porque concretamente, materialmente, as pessoas estão tendo problemas. A mudança do clima está afetando suas vidas e suas condições de subsistência. As pessoas estão morrendo, são enchentes, são deslizamentos de terra, é seca. Isso afeta a vida das pessoas. E, ao mesmo tempo, a extrema-direita, ela constrói uma lógica que é universalizante assim, de negacionismos. Ela tem a condição de dar a sua resposta para esse fenômeno. E a resposta para esse fenômeno não é a resposta mais difícil, porque a nossa resposta é muito difícil. Ela é longa, ela exige planejamento, ela exige tempo, ela exige muito recurso e muito dinheiro. Então, se a extrema-direita tem condição de construir uma resposta que é imediata, isso não existe. Estão inventando, estão mentindo para vocês, as mudanças do clima não existem. A nossa resposta é muito mais difícil de ser dada, ela é muito mais custosa. Então, a extrema-direita consegue responder, porque é uma combinação de negacionismos. Eu falei do negacionismo climático, mas a gente pode falar, por exemplo, com relação ao negacionismo de saúde ligado à pandemia de Covid-19. É uma combinação de respostas, né? Que é muito mais simples. A nossa resposta é difícil, é uma disputa dura de ser feita. É a verdade, é a ciência, está do nosso lado, mas a nossa resposta é difícil de ser engolida. A deles não. A deles é muito mais simples. Até porque tá ligado ao medo, né? São tantas questões e quando a gente tem medo é mais fácil negar a realidade que tá batendo na nossa porta, né? E o futuro que a gente não quer, que a gente não quer viver. E por isso a gente tem que começar a tomar essas atitudes agora. Já passou da hora, né, Marília? Quero muito te agradecer. Foi um prazer conversar contigo. A Marília Kloss, ela é doutora. Só vou pegar o seu crédito direitinho, Marília. Ela é doutora em ciência política, pesquisadora da plataforma Cipó. E a plataforma Cipó é um estudo de pesquisa independente, ligado a questões do clima, governança e paz também. Foi um prazer te conhecer, Marília. Obrigada e até uma próxima. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, pessoal. Um abraço. Até mais. Lembrando a você que está me assistindo agora que hoje, você que está me assistindo pelo YouTube ao vivo agora, hoje chegou o dia do webinário do Investidor Mestre 2.0, tudo que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Então, a gente sempre teve o curso, né, nos últimos anos, o Investidor Mestre ajudou mais de 50 mil alunos a investir. E aí agora a gente vai ter o curso repaginado, essa aula vai ser online, gratuita, aberta, logo mais à noite, 8 horas da noite, você acompanha nos canais do ICL, aí você vai ter diversas aulas ali sobre como construir um portfólio seguro e rentável, quais são as maiores armadilhas nos investimentos, essa é muito importante para você não cair nelas, estratégias para os mercados, insights de economia global, enfim, são vários aspectos que você vai descobrir, mas precisa fazer a sua inscrição em emdetalhesicl.com.br, a gente te espera por lá. Lembrando que agora você fica com o Mercado Investimentos, depois tem Rolê ICL, 6 horas da noite, ICL Notícias segunda edição, aí você já faz o esquema
esquenta para assistir a aula do Investidor Mestre 2.0. Amanhã a gente está de volta, lembrando que a gente está também em todas as plataformas de áudio. Tchau, tchau, até amanhã. Fala, turma! Chegou o grande dia da nossa aula, tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. A aula vai ser às 8 horas da noite no horário de Brasília e você que está inscrito ou inscrita vai receber um link, a maneira de acessar a aula, 1 hora antes. Se você não está inscrito ou inscrita, se inscreve agora, é gratuito participar e é uma aula que vai ser ali acessível para todo mundo. Vou ensinar desde o beabá até alguns conceitos mais sofisticados e tudo vocês vão poder utilizar na vida de vocês para tornar esses mares menos difíceis de se navegar, tá bom? Um abraço e até de noite.